E o técnico Leonardo Jardim já autorizou José Boto a contratar novos jogadores. A ideia do Flamengo e da diretoria é surpreender nessa janela de transferências do meio do ano. Vou falar também sobre a saída de Hulk do Atlético rumo ao Fluminense. O Flamengo que igualou a maior goleada já sofrida do Atlético aí na Arena MRV. A goleada tinha sido por Palmeiras por 4-0. O Flamengo igualou essa goleada de ontem. Vou falar sobre isso. Vou falar também sobre os números do técnico Leonardo Jardim. Eu vou falar também sobre o resumo do Campeonato Brasileiro, a classificação aí do Mengão rumo aos 32 pontos, buscando o Palmeiras aí. E vou falar também sobre a preparação do jogo do Flamengo contra Estudiantes pela Libertadores. Mas antes de começarmos o vídeo, peço para você que não é inscrito se inscrever no canal, deixar o seu like, acionar o sino das notificações e bora que bora, porque é tudo nosso. Vamos começar o vídeo aí já falando sobre essas contratações aí autorizadas pelo técnico Leonardo Jardim. Isso porque a nova era e o efeito do scout do Flamengo será muito importante aí nessa janela de transferências, tá, gente? O Flamengo mudou o perfil para a janela de transferências com o aval do técnico Leonardo Jardim, tá? O Jardim já autorizou, já liberou, já avisou o Boto que quer contratações. Com isso, José Boto tem liberdade aí total para garantir talentos aí que fujam do radar. Óbvio, a ideia é repetir casos como o Pablo Mari, trazer jogadores por valores baixos que se valorizem rapidamente sob o comando do técnico Leonardo Jardim, tá? Não se assustem se nomes poucos conhecidos surgirem aí como reforços no Flamengo, tá? Oficiais nos próximos dias. O foco é inteligência de mercado e lucro desportivo financeiro aí no time do Flamengo. Ou seja, o Flamengo aí está especulando, né, alguns jogadores fora, né, fora aí do Brasil, alguns jogadores que possivelmente jogam em algumas divisão inferior da Europa, como é o caso do Pablo Mari, que jogava na segunda divisão do Campeonato Espanhol, depois veio para o Flamengo. Né? Tem alguns jogadores ali que jogam na segunda divisão do Campeonato Inglês, como é o caso do lateral Wellington. Então o Flamengo vai monitorando esses jogadores aí. Também existe ali umas conversas com o Zenit, só que ontem surgiu uma informação que o Zenit queria subir esse valor, né, de 40 para 50 milhões de euros, e o Flamengo já avisou que se subir esse valor, o Flamengo não vai abrir conversas, não vai nem sequer conversar com o time do Zenit. A mesma coisa é o Danilo do Botafogo. O Botafogo tem o Danilo aí como um talismã para oxigenar o seu cofre ali, né? O Danilo que tem uma multa de 180 milhões de reais, 30 milhões de euros, então é o Danilo que também não vê o problema de jogar no Flamengo, então o Flamengo vai tentando aí, vai conversando e o scout vai ser muito importante. Temos que ter scout, porque na janela de transferências do meio do ano passado e no começo desse ano, o scout deixou a desejar, a torcida ficou na bronca. Então José Boto, com aval do Leonardo Jardim, vai atrás dessas contratações, tá, gente? Mudando de assunto, falando sobre o jogo de ontem, porque o jogo de ontem, o Flamengo venceu de 4-0, o Flamengo igualou a maior goleada da era Arena MRV. A maior goleada tinha sido um 4-0 do Palmeiras em cima do Atlético Mineiro. O Flamengo igualou essa goleada, só que o Flamengo em 5 jogos que jogou na Arena MRV conseguiu 3 vitórias e 2 empates, ou seja, o Flamengo dominante aí na Arena MRV com a goleada de ontem, né, gente? E com isso, com essa goleada, antes do jogo a gente teve uma grande polêmica aí, uma notícia que pegou todo mundo de surpresa. Isso porque o Hulk, né, ele não jogou, ele não iria jogar, ele estava no banco de reserva ali. O Hulk voltou para casa e depois que o Hulk voltou para casa saiu a notícia aí de que ele estaria negociando com o Fluminense, tá? Isso gerou aí uma confusão generalizada aí nos corretores da Arena MRV. Informações de bastidores indicam um acordo em comum para a saída do ídolo do Atlético Mineiro, que estaria cavando aí uma ida para o Fluminense para não completar os 12 jogos e poder atuar em outro clube da Série A. O clima no Atlético é de crise total.
após o passeio do Flamengo em cima do Atlético, ou seja, o Atlético Mineiro está perdendo o seu ídolo e maior, né, um dos maiores jogadores da história do Atlético Mineiro, lógico. É um dos ídolos, né? Não é o ídolo máximo do Atlético, mas dessa nova era recente, o jogador é o ídolo do Atlético porque ganhou Copa do Brasil, brasileiro aí, Supercopa, trouxe muitos títulos aí, sendo o destaque do Atlético Mineiro. Agora vamos falar sobre a mudança do Flamengo, agora vira na chave de brasileiro para Libertadores, isso porque o Flamengo busca o topo aí do Brasil, né, do Campeonato Brasileiro. O Flamengo busca a liderança com 32 pontos, o Palmeiras é líder, né, o Flamengo segue aí em segundo com 26, com um jogo a menos. A 7ª vitória seguida de Leonardo Jardim deu uma confiança absurda aí para o elenco no próximo desafio no Brasileirão, é contra o Vasco lá no Maracanã, porém o jogo é comando de campo do Vasco. Mas antes desse jogo contra o Vasco, o Flamengo tem uma missão muito importante lá em La Plata, na Argentina. O time viaja para a Argentina focado em manter aí a pegada ofensiva que destruiu o Atlético Mineiro aí, né? Nesse jogo de ontem, o Flamengo tem que ganhar esse jogo do Estudiantes. Se não ganhar um empate, já está muito bom lá em La Plata. Por quê? Porque se o Flamengo empata esse jogo ou ganha, o Flamengo continua na liderança do grupo. Se ganhar, melhor ainda, o Flamengo já encaminha a classificação. Mas se empatar, continua ali, mantém um ponto de diferença para o Estudiantes, né? Um ponto não, mantém 2 pontos de diferença para o Estudiantes e vai decidir depois do jogo no Medellín mais 2 jogos em casa. Então é muito importante o Flamengo ganhar esse jogo contra o Estudiantes La Plata. Gente, vou trazer para vocês aqui a classificação do Campeonato Brasileiro e os números do técnico Leonardo Jardim, eles são incríveis. Incríveis mesmo, tá? Olha para vocês verem, eu vou trazer primeiro aqui os números do técnico Leonardo Jardim no comando do Flamengo, porque Leonardo Jardim, ele completou ontem 13 jogos no comando do Flamengo, com 11 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. O Leonardo Jardim tem 87,2% de aproveitamento, foram 28 gols marcados, apenas 8 sofridos, e ele fez o que o Felipe Luiz não fez até hoje. 7 vitórias seguidas no comando do Flamengo, tá? O Leonardo Jardim alavancou essa reação do Flamengo no Campeonato Brasileiro. O Flamengo que está na seguinte forma aí nesse campeonato. O Palmeiras é líder 32, o Flamengo vice-líder 26, o Fluminense terceiro 26, o São Paulo quarto 23, o Atlético Paranaense quinto 22, o Bahia sexto 21, o Coritiba sétimo 19, o Botafogo oitavo 17, o Red Bull Bragantino nono 17, o Vasco em décimo 16 pontos. O Grêmio vem em 11º 16, o Cruzeiro 12º 16, o Vitória 13º 15, o Corinthians 14º 15, o Atlético Mineiro 15º 14, o Internacional 16º 14, aí na zona de rebaixamento Santos em 17º com 14, Mirassol em 18º com 9, Remo 19º com 8 e a Chapecoense lanterninha é 20ª colocada com 8 pontos. Então, essa é a classificação de momento do Campeonato Brasileiro, com o Flamengo um jogo a menos. Flamengo e Mirassol vai ser o próximo jogo aí, esse jogo atrasado do Mengão aí, e o Flamengo tem 2 jogos importantes contra o Vasco, depois enfrenta o Grêmio, depois o Atlético Paranaense. Aí no dia 23 desse mês de maio teremos o grande clássico aí de 6 pontos, Flamengo e Palmeiras no Maracanã, tá galera? Eu vou ficando por aqui, o vídeo de hoje foi esse. Se você gostou, se inscreva, deixa o like aí embaixo e visite a nossa loja aí do YouTube Shopping aí, você vai achar camisa do Flamengo, boné, caneca do Mengão aí, beleza? Então cada produto que você comprar legalizado, licenciado aí, tudo original, você estará ajudando extremamente aí o Clube de Regatas do Flamengo, valeu? Tamo junto, é nóis.